desde a apendicite. O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele santificou e abençoou, dando exemplo para toda a criação, que o Shabat, o 7º dia, é o descanso, no qual ele deu exemplo para todos nós e que nós, como seus servos, devemos também assim realizá-lo. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai, para o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat le Kadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Teshuvá, que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, um Shabat cheio da graça, da alegria, da fidelidade e do amor que o Eterno tem para nos proporcionar todos os dias da nossa vida e especialmente no seu santo dia. Peço a vocês que abram suas escrituras nesse momento. Pegue seu papelzinho, sua caneta para anotar aquilo que você achou interessante, mas também, principalmente, abra o seu coração. Que as palavras que a gente vai falar agora nessa tarde entrem no seu coração e possam fazer com que sua semana seja mais produtiva, que os exemplos que vocês estão vendo aí sejam colocados em prática. Porque se a gente pegar esses livros que tem aqui e simplesmente ler, fechá-lo e não vivenciar o que nós estamos lendo, evidentemente que nós não teremos aprendizado nenhum e essas palavras estarão mortas. Porém, se nós colocarmos em prática elas, nós vamos trazer ela à vida. Por isso que Shaul certa vez disse que a letra mata, mas o mover vivifica. Ou seja, se você só ler e fechar o livro e for embora, não fez nada. Agora, se você ler e colocar em prática, isso é o Ruach, você está se movendo conforme aquela letra. Você está modificando e mortificando a sua carne através das escrituras, que é o único meio de você matar e mortificar as obras da carne, é você vivendo de acordo com a escritura. Então, nesta tarde nós vamos agora finalizar essa porção, né, com o relato justamente dessa chegada de Yaakov, como nós vimos hoje pela manhã, à cidade de Shechem. Yaakov tinha um roteiro a ser seguido. Não me peçam para desenhar de novo, por favor. Meus desenhos vocês já sabem que não são bons. Porém, a gente já sabe desse roteiro que Yaakov teria que fazer. E nós vamos observar que esse roteiro só acontece, segundo o que a gente vai ver nessa porção, no finalzinho dela, no apagar das luzes com um empurrãozinho do Eterno. Esse roteiro não acontece por livre e espontânea vontade de Yaakov. Por Yaakov ia acontecer uma tragédia muito grande. Porque é assim com todos nós, meus irmãos. Quando nós somos chamados, nós mudamos a nossa forma de viver, nós mortificamos inicialmente as obras da carne, nós recebemos um novo nome, ou seja, uma nova forma, nós nascemos de novo. Todos nós tendemos a chegar no momento de parada. Eu tive o meu momento de parada e eu venho aqui comemorar com vocês que há 2 anos atrás eu estava no momento desse de Yaakov. Eu estava esperando a morte chegar, como diz a letra da música, porque eu não ensinava mais, eu não buscava mais esse dom que o Eterno me deu de ajudar outras pessoas através do conhecimento da Escritura. Eu tive algumas decepções, algumas tristezas, e resolvi, eu e minha esposa, a gente ficar mais em casa, sem ter essa vontade de ensinar. E até pela internet também, quando eu tenho o meu canalzinho, né? Estava ali sempre postando estudos, mas de repente eu parei com tudo isso, parei de buscar esse conhecimento, até que eu recebi um chamado especial
da querida irmã Gleise Machado e da Morá Tânia Costa, lá da comunidade de Humildes da Bahia. Que o Eterno abençoe vocês ricamente, irmãs. E eu havia feito há muito tempo atrás um tipo de um discipulado com elas online. E elas gostaram muito da minha didática de ensino, da minha forma de ensinar. Porém, eu havia parado de fazer esses estudos e um certo dia elas planejaram para a comunidade que elas têm lá de ensino sobre a Torá, sobre os ensinamentos de Yeshua, realizar um congresso. E nesse congresso estava o Moré Marcos Felipe, o qual eu acompanhava bastante, né, os seus vídeos, só em casa, só assistindo, sem nenhuma pretensão de voltar a ensinar. E também o meu querido e amado irmão Moré Marlon, o qual faz parte hoje comigo. A gente se reúne aqui nos Shabbats, a gente estuda juntos, e aqui no Recife, e faz parte de um canal também, o Raiz Hebraica Herafé, o qual eu aprendi muito toda a minha vida, até hoje eu aprendo com a sua forma de ministrar. E eles me convidaram para esse congresso. Eu imaginava que era para eu ir assistir o congresso. Só depois de umas 2 ou 3 dias ela me falando, não, vai ser bom você vir, porque sua aula é muito boa, sua didática, você vai ensinar bastante. Aí eu captei a mensagem, veja como eu sou lerdo, né? Que ela queria que eu fosse um dos 3 professores, ou seja, seria o professor Marcos Felipe, o Marlon e eu. E aquilo me fez, eu disse para ela no momento, não vou, não sei se vai dar para mim. E fiquei falando com a minha esposa e eu entendi que aquilo ali era um chamado do Eterno para eu retornar a ensinar. E foi aí que eu voltei, eu não me sentia capaz de ensinar na presença de 2 grandes professores. Foi aí que eu voltei a estudar novamente, voltei a buscar e fui fazer esse congresso. E lá o Moré Felipe me convidou para fazer parte do canal Techuvá Total. E aqui estou até os dias de hoje, voltando a essa caminhada. Por que eu estou dando esse exemplo, contando esse testemunho para vocês? Porque assim como Yaakov, que tinha uma missão de continuar sua jornada, parou, todos nós, em determinado momento, depois de termos conhecido os verdadeiros ensinamentos do Eterno e da Torá, às vezes a gente dá essa descansada. Eu chamo você hoje, eu te convido para que você se levante desse sofá, se levante dessa cama, se levante desse sono, desse cochilo, como o rei Davi, certa vez, em vez de estar na guerra, estava cochilando, como a gente viu hoje pela manhã. Você se levante desse momento que você está, de só assistir o estudo do canal Techuvá Total. Não pare de assistir, continue. Porém, você tem o seu papel. Você tem o seu chamado. Não é só terceirizar a sua fé. Não deixe a escritura guardada ali em cima de uma prateleira e só abra, ou às vezes muita gente nem abre a escritura para analisar, né? Pronto, no estudo de domingo mesmo, eu estava fazendo vários estudos ao mesmo tempo, né? Um para o pessoal daqui do Recife, do Examinando os Profetas, o estudo da porção da semana. Eu acabei confundindo os capítulos, o capítulo 31 com o 33, e digitei 33 vezes 31. Só uma irmã conferiu isso, só uma irmã lá de Portugal, ela observou isso. Então, o nosso dever é abrir a escritura e acompanhar se está batendo aquilo ali. Então, imagine, você abriu sua escriturinha hoje, botou ali na prateleira e veio uma aranhazinha, uma aranha. Ela veio caminhando. Já sei, vou fazer uma teia aqui. Aí faz uma teia na sua escritura. Isso no Shabat agora, final de Shabat, você guardou a sua escritura. E de noite a aranhazinha foi lá, no sábado à noite, e teceu a sua teia ali na sua escritura. Uma semana depois, quando o professor, o Moré, que for apresentar o estudo, convidar você a abrir a sua escritura, você vai lá e vai abrir a sua escritura e observa que tem uma teia de aranha nela. É o dever do servo do Eterno acontecer isso. Porque o estudo da porção deve ser acompanhado, deve ser realizado. Inclusive no canal tem justamente, você pode dividir esse estudo por dia. Inclusive essa escritura que a gente tem aqui, que eu tenho a do Bíblia Judaica Completa, e o estudo da Torá também, a própria Torá, ela já é dividida em 7 pedaços para você estudar aos 7 dias da semana, e hoje é só uma compilação. Então eu convido você para literalmente abrir a sua escritura. Se você está acompanhando esse vídeo agora, peço a você, abra a sua escritura.
Porque ali você pode ter uma tradução diferente, pode ter algum detalhe diferente que você não havia percebido. E faça disso um hábito. Crie um tempo. Às vezes a gente passa tanto tempo mexendo no celular e se esquece de abrir a escritura que realmente importa. Então abra aí sua escritura, não esqueça. Também o seu coração é importante, né? Para que essas palavras adentrem o seu coração. E vamos acompanhar aí o final dessa porção para entendermos aquilo que aconteceu com Jacó para que não aconteça também, porventura não aconteça conosco. Aqui está uma visão. Só um instantezinho. Uma foto batida, né, dessa cidade que até hoje existe, a cidade de Shechem. Shechem quer dizer ombros, porque ela parece realmente um ombro, né? Os ombros. E no meio fica a cidade, no meio desse vale, né? Você vê que é uma região bem plana aqui, né? Esse vale embaixo das duas cidades. E nós temos o Monte Gerizim e o Monte Eival. E principalmente a gente vai entender que Jacó veio dessa localidade aqui. Ele veio do Oriente. Ele vem de lá do Oriente para cá, para o meio, né? Para a região central ali dessa cidade. E ao chegar aqui, a gente viu ontem, ele se estabelece, ele fica por ali, como quem não quer nada. De repente, Jacó vai lá e compra um pedaço dessa terra. E como a gente viu, ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele tinha 2 locais para ir antes de fazer qualquer coisa. Ele poderia voltar para ir depois, já que ele gostou, e ficar habitando aí. Porém, ele precisava primeiro cumprir o voto que ele havia feito ao Eterno. Erguei um altar lá em Beit El, o local que ele chamou de Beit El, que é a cidade de Jerusalém hoje, o Monte Moriá, local onde se vê o Eterno, onde nós viemos acompanhando desde a semana passada com Moré Felipe. Existia uma lenda, né, uma tradição, que dizia que era o local onde a morte não chega. E como nós vimos hoje pela manhã, Jacó não mais está fugindo do seu irmão. O seu irmão, Esaú, não quer mais matá-lo. Então ele já não precisa fugir, ir apressadamente novamente para esse local onde a morte não chega, porque ele não teme mais a morte. Logo, Jacó chega nesse local e ele ergue um altar neste local para o Eterno. Mas era ali que o Eterno queria? Era ali que ele havia prometido? Evidentemente que não. Jacó, ele mudou, segundo a sua própria vontade, as promessas que ele mesmo havia feito ao Eterno. Ele se estabeleceu nesse local e ele parou a sua caminhada. É esse paralelo que eu quero fazer com vocês hoje, que é justamente a parada na Techuvá. Todos nós, meus irmãos, podemos fazer, literalmente, nós podemos não, né? Nós, às vezes, fazemos uma parada na nossa Techuvá. Nós não caminhamos em direção àquilo que o Eterno quer como propósito. Nosso prosseguimento à realização das promessas concernentes ao Eterno, aquilo que nós prometemos e falamos ao Eterno. Que é uma caminhada que não se pode voltar atrás, não se pode parar quando a nuvem andar. E às vezes a nuvem dá prosseguimento e a gente quer ficar parado. Como o povo de Israel, quando estava no deserto, em seus estágios, eles estavam à beira de entrar na terra prometida, porém, quando a nuvem queria dar prosseguimento, ela teve que passar 40 dias esperando a missão dos espias. E por causa disso, aí sim o Eterno diz: vocês não estão prontos, por isso vocês vão ter que passar 40 anos no deserto. Eles já tinham passado 2 anos e posteriormente passaram mais 38 anos parados. Jacó, ele chega até Shechem, diante dessa imagem, né? Aqui é uma cidade mais moderna, mas porém existia uma cidade que ficava nessa região, e ele decide comprar um campo em meio a essa localidade, nessa região. Não se sabe bem onde ele comprou esse pequeno campo, e começou a prosperar ali. E em vez de passar alguns dias, ele começa a passar meses, começa a passar anos, até que algo peculiar acontece. É isso que nós vamos estudar agora. Aqui é a direção, né, da seta, onde ele deveria passar em meio a essa cidade e dar continuidade à sua caminhada.
ir até o sul, até o Monte Moriá, local onde se vê o Eterno. Ele apelidou e chamou de Beit El. E posteriormente ele deveria ir para Beersheba, o local onde estava o seu pai, para encontrá-lo, né? Reencontrá-lo, que foi a promessa que ele fez, que quando o Eterno o protegesse nessa sua ida até a casa de seu sogro, em Haran Hanaraim, Arão dos dois rios, quando ele voltasse, ele iria ver o seu pai, mas antes disso iria erguer um altar no Monte Moriá, em Beit El, e iria fazer os seus sacrifícios lá para o Eterno. E nessa estadia acontece isso. Diná, a filha de Yaakov, que é a filha mulher que ele teve com Leá, o sétimo filho de Leá, né? Tornando assim ela, como diz a escritura, uma mulher bem-aventurada. Nessa estadia em Shechem, ela vai caminhando e encontra para ver justamente essas mulheres aqui, as filhas da terra. Ou seja, observe que na imagem aparece uma mulher recatada, sem muitas joias, né? Com a roupa bem vestida, né? Cobrindo tudo. Já as mulheres da terra, filhas da terra, são todas ornamentadas, né? Com colares, decotes. E ela já não tem essa, como é que eu posso dizer? Esses ornamentos que chamavam a atenção para as coisas do seu corpo, para aquilo que é externo. Ela tem uma beleza interna. E realmente, nessa ilustração, achei perfeita. E aqui está o galã, né? O bonitão. Shechem, representado aqui. O que é que a gente pode... Às vezes eu gosto muito de ilustrações, meus irmãos, porque a gente viaja, né? Como nas historinhas a gente viaja e pode imaginar certas situações a partir de desenhos artísticos. Eu acho maravilhoso. Shalom, meu irmão Márcio Luan, a querida irmã Lena Pós, né? Que quando ela faz os seus desenhos, para mim são perfeitos. Eu acho maravilhoso. Eu vou fazer um minutinho aqui, rapidinho, para vocês verem aqui um desenho que a irmã Lena Posner faz questão de nos mostrar, nos enviar, para todos nós nos alegrarmos, viu? Todo Shabat ela faz uma pintura e eu faço questão aqui de mostrar para vocês esse desenho maravilhoso. Tá aqui já abrindo, vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só salvar aqui. Vou pegar aqui ele. Pegar essa imagem e botar para vocês agora aqui. Olha como a irmã Lena Posner coloca um Shabbat Shalom para todos nós. Vou abrir agora para vocês. Pronto. Aqui. Abri agora. Pronto. Aqui. Olha aí o que a irmã Lena Posner faz para nós. Sempre uma arte diferente, né? Tenho vários aqui, porém, não tem como colocar tudo que eu não havia organizado. Mas a irmã Lena Posner sempre faz essas artes. O Moré Márcio Luan também, que está passando por um momento aí de um pouco de tristeza, mas já está se recuperando. Ele, infelizmente, teve uma perca de um dos seus parentes. Que o Eterno conforte seu coração, meu irmão. Ele vai em breve retornar aos seus estudos que ele estava fazendo. Então, todos nós nos alegramos com ilustrações e a gente pode aprender com elas. E nessa que a gente tá vendo aqui, né? Deixa eu só voltar aqui a tela, pronto. Nessa que a gente tá vendo aqui é justamente isso, representa isso. Esse homem que as mulheres de Canaã não eram mulheres difíceis, ele conseguia a hora que ele queria, ele tinha na terra de Canaã tinha essa cultura, né, da promiscuidade sexual. Então, para Shechem, era muito simples ele, como príncipe, ter acesso a todas essas mulheres. Porém, no caso específico agora, ele ao encontrar essa jovem que não tem essa cultura, que não tem as mesmas vestes, ele fica encantado com essa mulher. E tudo que é novo, meus irmãos, tudo aquilo que é proibido, tudo que se diz um não, que se torna mais difícil,
O ser humano em si, ele tem mais vontade. Não dá para negar, ninguém pode negar isso. Tudo que é proibido, o ser humano tem mais vontade de fazer. A não ser que você esteja num nível de comunhão com o Eterno, que você não se sente cobiçado a realizar coisas que são proibidas pela Torá. Porém, quando você não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum relacionamento com o Eterno, tudo aquilo que é proibido, você cobiça. E principalmente para alguém que é um príncipe que nunca recebeu um não. Sempre foi mimado por seu pai. Ele não é um príncipe por mérito. Ele é um príncipe por descendência. Então, esse homem, quando ele cobiça e tem desejos por Diná, ele recebe um não. Provavelmente ela deve também ter se engraçado, né? Se tratar de um príncipe, uma jovem que não conhecia isso. Ela deve ter se engraçado, achado legal, trocado uns olhares, conversado um pouco. E ele a convidou para algo mais... Todo mundo já sabe o que é. Ela disse não, então ele a toma à força. Ele toma ela à força. Deixa eu só clarear aqui o texto para a gente poder ler. Só um minutinho. Vatetse Diná, Bat Lea, Asher Yalda Le Akov Li Reot Bi Binot Haaretz. E saiu Diná, filha de Lea, e ela deu a Yaakov para ver as filhas da terra. Então, inicialmente, o desejo de Diná era conhecer essas mulheres e saber como era o seu comportamento. Qual o problema disso, meus irmãos? Se Yaakov continuasse marchando, isso aconteceria? Por que ela se sentiu curiosa para ver essas filhas da terra? Por causa do prolongamento da estadia de Yaakov. Ela já era uma moça, já estava querendo conhecer coisas novas, literalmente, né? Porque justamente ela viu o comportamento dessas mulheres, via a sua beleza, né, seus ornamentos. Provavelmente ela queria saber como era que elas faziam aquilo, como é que elas tinham aquelas joias. E no meio disso acontece essa tragédia. E diz o seguinte: Vayare otá Shechem ben Hamor ha-Hiv nesi haaretz. Vaikar otá vaishikav otá vayanea. E o Shechem, o filho de Hamor, o Hivi, governante local, viu-a, agarrou-a, estrupou e a humilhou. Então, esse governante, literalmente, ele é um nasci. Essa palavra também é como se fosse um príncipe por herança. Ele era um príncipe por herança. Ele recebeu esse cargo de príncipe não por mérito. Ele recebeu por herança. Ele não é um sar, né? Um sarei. Não é um príncipe, ele é um nascir. Então, por ele, literalmente, não ter esse mérito, ele era um homem que, acostumado, literalmente, a ter acesso a essas mulheres aqui de baixo, né? A hora que ele queria. Ao encontrar essa mulher que tem um costume, uma cultura diferente, ele se sente inteiramente atraído, porque pela primeira vez ele escuta um não. Ele diz que não pode, aquela mulher diz a ele, não pode, a gente não pode fazer assim. Primeiro é preciso se casar. É preciso, para você ter esse tipo de ação comigo, é preciso se casar. Só que ele não aceita o não e ele vai insistindo até chegar e fazer isso. Agarrou ela, ele tomou ela à força. Ou seja, não é que ela não quisesse, podia até ser, né? O texto não fala isso. Se casar com ele, literalmente ter relações com ele. Mas ela queria fazer isso do trâmite certo. Pode ser que eles dois se encantaram, se apaixonaram, como foi o caso. Que você vê que não há objeção dela em se casar com ele. Tanto que quando os filhos de Yaakov invadem a cidade, onde está ela? Ela já está dentro do palácio. Ela já está dentro da cidade.
Porque ela em nenhum momento ela não disse ao seu pai para não realizar aquilo, nem para os seus irmãos. Pelo contrário, ela queria estar com ele. Porém, ele não respeitou esse trâmite que deveria ser feito, segundo o seu povo. Então ele agarrou, estrupou e humilhou esse príncipe por herança. No entanto, ele se sentiu fortemente atraído por Diná, filha de Jacó, apaixonou-se, falou ao seu coração, né? Ele se apaixonou pela garota e tentou ganhar-lhe a afeição. Então, após esse ato de desrespeitá-la, os trâmites legais que deveriam ser feitos, ele decide literalmente agora cumprir algo que deveria ser feito antes dele tomar essa atitude. Por que ele faz isso, meus irmãos? Porque aquilo que é novo, aquilo que é proibido, literalmente chama a atenção. E ele, por nunca ter recebido um não dessas mulheres, ele nunca se apaixonou, nunca amou essas mulheres. Mas a esposa que ele queria realmente era aquela que foi para ele e disse: não pode ser assim, existem limites. Colocou limites para ele. E quantos homens hoje estão sendo educados por seus pais, pela sociedade, sem nenhum tipo de limite? Que os seus pais não colocam limites na sua criação. Eles não aceitam o não como resposta. Mas não da forma correta. Não da forma correta. Fazem birra e comandam literalmente os seus pais. Os pais viram passageiros da vida dos seus filhos. Então todos nós, meus irmãos, devemos tomar cuidado na criação, seja dos filhos, dos sobrinhos, dos amigos. Estarmos ali prestando atenção para ajudar a criar pessoas de alto nível, que são acostumados desde cedo a receber um não. E lidar com essa situação de uma forma que não cause um trauma para as pessoas quando a vida realmente lhe disser um não. Porque o não que a vida dá, meus irmãos, é muito, mas muito difícil. Imagine Shechem vivendo na sociedade de hoje, no qual por receber um não de uma menina, de repente ele vai lá e toma ela à força. E hoje o comportamento que se tem sobre isso, a pessoa vai presa literalmente, né? Independentemente se a mulher quis ou não quis depois, ela vai presa. Só a tentativa hoje já é um caso realmente que a pessoa vai presa e passa muitos anos preso. E é justo, está certo, e tem que ser assim mesmo. Porém, muitos pais hoje erram ao educar seus filhos em não dar limites. Crianças que fazem birra por tudo, e o pai não vai lá e fala severamente com eles, tem que dizer sim para o seu filho, tem que se endividar, tem que fazer de tudo para tratar os seus príncipezinhos por herança e não por mérito. Jacó, quando ele nasceu, quando ele foi criado por sua mãe, ele passou por um momento assim, no qual ele vivia debaixo das asas ali, né, da sua mãe, e precisou seguir uma estrada sozinho, viver e se virar sozinho, aprender os nãos que a vida vai dar, para poder se tornar um príncipe por mérito. Saber que às vezes até na sua queda, você tem aprendizados para isso, você pode mudar a sua essência a partir do momento de dor, de sofrimento e de angústia. É isso que forja realmente um líder e um homem. Shechem não tinha nenhuma característica dessa. Ele não poderia ser um líder dessa cidade que ganhou até o seu nome. Seu pai, provavelmente o rei nessa cidade, muito provável que mudou até, deu o nome do seu filho para que ele pudesse dizer, né? Meu filho, eu te amo tanto que eu te dei esse nome por Shechem para que você seja literalmente o dono dessa cidade aí, que ela tem o seu próprio nome. Então, nada era proibido para Shechem, até que chegou Diná na vida dele. E ainda em Bereshit 34, versículo 4, diz: Vaiomer Shechem el Hamor. E falou Shechem para Hamor, né, o seu pai, Avi, Lemor:
seu pai disse, Karli et ha-yalda hazot le isha. Consiga essa garota para mim, desejo que ela seja minha mulher. Olha a ordem, não é um pedido, né? Ele conversou com seu pai, mas disse, olha, você tem que dar seus pulos. Consiga essa mulher para mim, de todo jeito. Ela não quer continuar aqui, ela não quer que eu continue como as filhas da terra. Ela disse que eu tenho que me casar com ela para ter relação com ela, relações sexuais. Eu já consegui uma vez, mas foi à força, lutei muito, foi muito difícil para mim, nunca aconteceu isso. E para eu continuar fazendo, tendo ela como esposa, eu preciso me casar com ela. Então consiga ela para mim, dê o seu jeito, faça de tudo. Eu me apaixonei por ela, eu gostei dela, eu amei ela, eu tenho muito desejo por ela. Aqui de novo. Deixar o pessoal aí, mais uma vez, terceira vez que você aparece por aqui. Pronto. Então, ele literalmente ordena ao seu pai que tome essa mulher por esposa, ou seja, dê os seus pulos. Quantas crianças hoje não são assim, meus irmãos? E seus pais não sentam e dizem, não, meu filho, mas você não pode agir assim. Não existe não. Vocês vão observar aí que Hamor, ele é literalmente está à deriva nesse barco chamado Shechem. E a gente vai ver que isso eu não sei se a água dessa cidade é assim. E Yaakov também fica à deriva nessa situação. Vocês vão ver dois patriarcas, dois pais, totalmente sujeitos às vontades dos seus pais, dos seus filhos. Eles estão à deriva nessa situação. No versículo 34 diz, quando Yaakov ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha, seus filhos estavam com gado no campo. Por isso Yaakov conteve-se até eles chegarem. Então, por que aqui na história aparece Yaakov temendo e esperando os seus filhos chegarem para tomar a decisão? Cadê aquele Yaakov que a gente viu alguns anos antes, né? Hoje pela manhã. A escritura é boa porque é isso, a gente passa vários anos em poucas horas, né? Yaakov, naquele momento em que seu irmão estava para vir matar, destruir, ele estava tomando ações, ele estava tomando medidas, ele estava sem dormir, ele estava organizando tudo, e seus filhos não aparecem nessa história, a não ser no momento em que eles se curvam, repetindo as ações do seu pai. Cadê Yaakov para tomar decisões sem precisar ouvir a voz dos seus filhos? Por isso que eu digo, essa água aí de Shechem, se vocês um dia forem para Israel, cuidado com essa água aí. Faz os patriarcas aí, os homens que realmente comandam a sua família, se tornarem homens totalmente dependentes ali das circunstâncias. Ficarem à deriva dos seus próprios filhos. Porque ele não toma mais atitude. Ele sabe que seus filhos estão ali no campo e ele precisa que seus filhos venham para poder tomar as decisões. E até que chegamos a esse momento, onde há uma discussão, todo mundo ali reunido para tomar decisões. Aqui os homens de Shechem vêm, né, com armas, né, os soldados, juntamente com Hamor para garantir a sua guarda. O texto não diz isso. A inteligência artificial criou essa imagem, achei interessante. 2 montes, né? Não tinha essas muralhas aqui em cima Mas aqui está a cidade de Shechem, né? Embaixo dos campos, essa reunião para resolver essa situação e, enfim, tomarem uma decisão sobre o caso, né, ocorrido entre Shechem e Diná. Vou clarear aqui para que vocês possam ler. Vayetze Hamor Avi Shechem. E Hamor, o pai de Shechem, saiu, né? Vayetze ao encontro de Yaakov, Ledaber Oto, para falar com ele. Quando os filhos de Yaakov vinham do campo, ao ouvirem sobre o ocorrido,
os homens entristeceram-se e ficaram irados. Alguns ficaram tristes e a gente sabe que 2 ficaram irados, né? Possessos. Eles saíram de si. Então, quando diz entristeceram-se e ficaram irados, é que alguns entristeceram-se, ficaram tristes com esse acontecimento, porém outros ficaram irados. Sentindo-se ultrajados pelo que o homem fizera contra Israel, ao estrupar a filha de Jacó, algo que não se faz. Eles tinham razão em seu sentimento? Eles tinham direito de ficarem irados? Sim. Total direito de ficar irado. Afinal, a sua irmã foi ultrajada, né? Um costume realmente que, independentemente do tempo que aconteceu isso, se foi há 5.000 anos atrás e se acontecer nos dias de hoje, qualquer um vai querer tomar satisfações e ficar irado. Porém, era necessário ouvir os 2 lados, apesar de ser uma situação difícil, se precisava ouvir os 2 lados e as intenções dos 2. Foi um estupro, ok, mas Diná tinha realmente interesse de conversar com ele, de começar a ter um relacionamento com ele, de se casar com ele? Provavelmente, como a gente consegue extrair ao ler basicamente os textos, sim. Porém, ele pulou um estágio. Ele não respeitou o costume do povo de Diná e dos filhos de Israel. Se ele quisesse realmente possuir ela como esposa, ele deveria ir até seu pai, pedir a sua mão, iniciar os processos, né, de casamento. E ele teria que renunciar literalmente, o correto seria isso, deixar o seu pai, sua mãe, deixar essa cidade e continuar na caminhada com Jacó e com o povo de Israel. Porque se tudo fosse feito da forma correta, primeiro que Jacó não era nem para estar ali, nem o povo de Israel. Mas já que aconteceu essa tragédia, poderia ser um sinal para Jacó dizer, não, isso aconteceu por um erro meu, porque eu parei no meio da jornada e eu preciso continuar. Então, Shechem, se você quiser ter minha filha como esposa, você vai ter que abandonar sua cidade e acompanhar a gente. Posteriormente, em um dia, você pode voltar com minha filha para sua cidade, mas é necessário você continuar e dar continuidade nessa caminhada e se tornar um dos membros de Israel, caso você queira realmente continuar com isso. É uma das opções. Eu particularmente, eu sei que as decisões não seriam fáceis, mas eu faria isso. Se eu fosse patriarca, eu tomaria essa ação. O mal já aconteceu. A gente tem que remediar, sanar esse mal com as opções menos danosas possíveis, porque o dano já aconteceu. E não é incomum um membro, literalmente, desse povo, né, hitita, por exemplo, Eteu, participar da comunidade de Israel. A gente tem vários membros aí desses povos que participaram da comunidade de Israel. Se eu não me engano, o próprio Urias, se eu não me engano, depois vocês podem confirmar aí, era um Hiti. Então, é normal que outros povos se façam presentes dentro da comunidade dos filhos de Israel. Não é nada fora do comum. Então, a melhor decisão, não estou dizendo que é uma decisão boa, mas a menos danosa seria essa. Agora, o que pode acontecer de pior vai ser o que vai ser proposto tanto pelos filhos de Jacó quanto por Shechem. Porque a gente vai ver 2 pais totalmente à deriva em meio aos desejos e às vontades dos seus filhos, tomando as piores decisões para as 2 nações possíveis e inimagináveis se esses 2 pais estivessem em sã consciência e se eles fossem realmente, estivessem ali prezando pelo melhor do seu povo. Porque quem é jovem, meus irmãos, não vai tomar uma decisão acertada comparado a um ancião, a um líder que já está ali há mais tempo. E não se toma decisão do dia para a noite, de uma hora para outra.
Porque o que Sherem queria era algo que fosse urgente. A decisão, o que se colocasse ali na negociação, ele faria. Que é o que a gente vai acompanhar no texto. Já Yaakov escuta uma proposta totalmente irrazoável, algo que não tem nada a ver com escritura, e fica calado. E aceita isso. Então, no capítulo 34, ainda versículo 8, diz: Vai daber, Hamor, Otá, Lemor, Shechem, Bnei ha-Shekar, Nafsho, Be-Fitechem, Tenu, Na Otá lo le Isha. No entanto, Hamor lhes disse: O coração do meu filho Sherem está ligado ao de sua filha. Por favor, permita que ela se torne a mulher dele. Ou seja, ele está sendo só um porta-voz dos sentimentos, dos desejos, da vontade, da cobiça do seu filho. Até aí, você escutar o que seu filho, uma besteira que seu filho tenha feito, querer remediar aquilo ali, ajudar o seu filho, já que ele pediu seu socorro, até aí tudo bem. Porém, chega num momento, meus irmãos, que é necessário, em meio a esses pedidos, em toda essa comoção, essa situação, você também se posicione. Até o momento eu não vi vontade nenhuma de Hamor aqui sendo cumprida. A gente só vê ele sendo levado pelo seu filho. Seu filho foi lá, cometeu um ato errado, uma besteira que ele fez, uma coisa repugnante. O pai escuta aquela conversa. Sherem propõe que eles vão irem até Yaakov para resolver aquela situação. Hamor escuta seu filho, vai até lá, fala exatamente aquilo que seu filho havia dito a ele, e a gente vai ver as respostas. Olha a proposição de Hamor. E que nossos filhos casem-se entre si, deem-nos as suas filhas e fiquem com nossas filhas. Ou seja, algo que já era ruim, agora ficou pior. Qual era a posição de Yaakov? O que era que deveria ser feito? Que proposta é essa, meu amigo? Não, de jeito maneira. Eu tive que sair da casa do meu pai para respeitar justamente a vontade do meu pai e andar por quilômetros e quilômetros para de lá os meus filhos terem as suas esposas. Em momento algum, meus filhos podem se casar e tomar esposas da terra de Canaã, porque isso é uma tradição que foi passada desde Abraão para o meu pai, do meu pai para mim, e agora eu preciso também continuar com essa sequência. Porém, Yaakov, ele está ali anestesiado, ele escuta essa proposta de assimilação do seu povo, coisa que ele fugiu dessa assimilação justamente do seu irmão. Lembra-se de hoje pela manhã quando eu disse que, ontem à noite, perdão, que eu li o texto em que os sábios dizem, né, que fugir da mão de Esav e da mão de Esav, ou seja, dessas duas mãos que aparecem no texto aí, a primeira seria da morte e a segunda da assimilação, deles se misturarem. Porém, quer queira, quer não, agora aparece novamente aí no texto uma situação em que os filhos de Israel vão se misturar com o povo da terra. Como eu disse, é uma das piores situações que pode ocorrer com o povo de Israel, é a gente se misturar justamente, não que a gente não seja melhor do que alguém, mas que os costumes que existem no mundo possam fazer parte do nosso cotidiano. Foi o que eu falei hoje pela manhã. Imaginem quando o filho de Hamor, Shechem e Diná nascesse, o primeiro filho deles, qual era o costume dos cananeus? Sacrificar a Moloque, a Baal, pegar o filho primogênito e sacrificá-lo para esses deuses da terra. Como seria a situação dos filhos de Israel vendo aquilo ali? Será que Yaakov ia ficar satisfeito com isso? Porque era uma tradição deles. E provavelmente Sherem queria que seu filho fizesse isso, e que sempre prevalecia o direito do pai. Então o primogênito de Diná seria entregue aos deuses da terra.
Isso é assimilação. Isso é o que ocorreria. Então, será que eles estariam preparados para essa situação? Quando também, posteriormente, né, deem seus filhos e filhas e fiquem com nossas filhas. Quando as mulheres de Canaã começassem a sua promiscuidade sexual, inclusive chegando ao ponto, como as filhas de Sidom e Amorá, que faziam parte desse contexto, que os maridos entregavam suas mulheres para outros homens e os homens entregavam suas mulheres para ficava nesse vai e vem aí de mulheres de casamento, onde não se respeitava essa instituição da família. Como eles ficariam nessa situação? São um costume da terra. São um só povo agora. Muito difícil que os habitantes de Sichem se rendessem aos costumes do povo de Israel. Pelo contrário, seria justamente o povo de Israel que iria se contaminar com os habitantes de Sichem. Assim como acontece hoje. Chame alguém para participar da sua família, para participar de uma festividade das Escrituras, para participar de Pesach Matzot, para participar de Yom Teruah, da Festa das Cabanas. Participe de Sukkot conosco. Passe uma semana habitando, faça uma cabaninha dentro da sua casa, do seu apartamento, ou no seu sítio, ou o que quer que seja, e habite ali. Vamos passar uma semana comigo participando disso? Ninguém vai querer ir. Agora vão querer que nós participemos das suas festas. Essas festas que vão acontecer agora, estão prestes a acontecer. Festas que vão acontecer já em fevereiro, abril. Carnaval, São João, essas festas todinhas. Festa disso, daquilo outro. Todo mundo vai querer que a gente participe. Mas ninguém quer participar das nossas. Esse é o convívio do mundo. Onde nós somos obrigados a ser assimilados pelas suas tendências, pelas suas festividades, pelo seu modo de viver. E nós não podemos dar a nossa opinião. Nós ficamos mudos, calados. A mudança de costume, meus irmãos, não é de uma hora para outra, não. Quando foi inventada essa moda de moda praia, vocês acham que foi de uma hora para outra? Porque tem muitas esposas que quando tá na frente do seu marido, fica com vergonha de aparecer ali de roupa íntima. Às vezes, a roupa íntima é do tamanho de um calção de futebol. Porém, ela fica com vergonha, fica se cobrindo. Mulheres da frente do seu marido. Quem dirá para alguém tá na rua? Passa alguém e vê a mulher de roupa de dormir. Só porque o tecido é diferente, é aquele meu nome mais leve, né? Mas a mulher já fica com vergonha. Porém, essa mesma mulher que tem vergonha do marido, tem vergonha de realmente aparecer com chama-se de... Esqueci o nome, rapaz. Um pijama na frente do vizinho. Essa mesma mulher vai pegar uma roupa íntima do tamanho de uma roupa de criança, vai pra praia e anda naturalmente, como se tudo fosse normal. São as mudanças de percepção. A gente não vai se acostumando com aquilo, porque o povo diz que é normal, e a gente vai literalmente vivendo dessa forma. Do mesmo jeito é aqui. Aos poucos, o povo de Israel seria assimilado por esses costumes que Hamor e Sichem estão literalmente oferecendo para eles como uma forma de compensar um erro, aumentando ainda mais o erro. Vocês viverão conosco e a terra estará à sua disposição. Vivam, negociem e adquiram propriedades aqui. Então aqui é oferecido a Yaakov algo que nenhum dos seus antepassados receberam. O direito de comprar propriedades na terra de Canaã. O direito de adquirir. Até então, tanto Yaakov, tanto Abraham, quanto Isaac e o próprio Yaakov sabiam que eles eram peregrinos entre o povo de Canaã.
Eles não tinham direito de comprar terras para construir uma casa. Abraão, quando comprou um pedaço de terra, foi para o intuito de sepultamento, ou seja, só depois de morto ele teria direito de morar e residir naquela terra. Porque era um consenso de que descendentes de Shem não poderiam adquirir terra na região de Canaã por causa da profecia de Noé, onde um descendente de Shem seria o dono de toda a terra de Canaã e os descendentes de Canaã serviriam aos descendentes de Shem. Então ele ganha esse direito, mas com uma condição, de que eles vivessem como se fosse um povo só. E como eu disse antes, aí acabei de falar, a chance do povo de Israel se assimilar aos costumes pagãos seria muito maior do que o inverso acontecer, esses pagãos aí se converterem ou se mudarem sua forma de viver para andar conforme os estatutos e preceitos que o Eterno ordenou para os seus servos. Esse texto está aqui errado em hebraico. Deixa eu só dar uma conferida aqui para editar aqui. É isso aqui. Acho que cortou aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Acontece. Ele quer descer de todo jeito. Pronto, agora. Vayomer Shechem el Aviah ve'el Aheyah emetzah chem be'einechem va asher tomeru elai etem. Então Shechem disse ao pai e aos irmãos dela: aceitem-me, tenham misericórdia. Ou seja, ele está clamando justamente por essa graça, né? Que eles tenham misericórdia da sua situação, né? Ele estava literalmente louco pela Diná. Apenas e farei o que vocês me disserem. Ou seja, ele toma a frente do seu pai, que seu pai tinha dado uma proposta. Não era para ele falar nada. Isso é uma forma de respeito. Imagine uma pessoa idosa, duas pessoas idosas negociando. E de repente aquele mais jovem se interpõe e diz: olha, façam o que for preciso, eu aceito qualquer coisa. Numa negociação você já perdeu todo o seu direito ali. Toda a vantagem que você tinha de propor, de negociar, você já perdeu. Porque você está demonstrando o seu desespero. Você está demonstrando que qualquer coisa que pedirem a você, você fará. Então já não existe mais negociação nessa história. Já não existe mais barganha. Já não existe mais o que a gente chama de a carta na manga, né? Porque você já colocou todas as suas cartas ali sem o proponente, a outra pessoa, dizer nada. Olha a situação de desespero desse homem. Ele se interpõe ao seu pai. É isso que acontece quando a gente dá demais, não dá limite aos filhos, né? No caso aí de Hamor, não deu limite ao seu filho Shechem. No versículo 12 diz: peçam o maior dote que pareça bem a vocês. Olha para e eu pagarei qualquer quantia que pedirem, deixe-me casar com ela. Então, imagina os olhos aí de Hamor, né? Quando seu filho se interpõe e fala uma coisa dessa. Hamor faz: menino, quer ir? Ai. Hamor deve ter olhado pro menino: rapaz, tu é doido? Não pode ser assim, não. Mas tu já falou, e agora como é que eu vou negociar agora? Tu propondo uma situação dessa. Tu esperava uma contraproposta, tu esperava eles falarem alguma coisa, e tu diria: ó, se dá ou se não dá, né? Agora não tem mais negociação. Então, literalmente, Hamor se tornou passageiro aí das vontades do seu filho. Não pensou em momento algum e não impediu de falar. Porém, o interessante agora é que a resposta não é de Yaakov.
Yaakov fica mudo. Observe que Yaakov não fala mais nada. Ele primeiro não resolveu nada ali com Hamor, não tomou decisões, não pensou, não tomou um tempo para pensar. Ele ficou esperando seus filhos voltarem. Porém, quando os filhos de Yaakov voltam, o que é que acontece? Eles é que falam. Yaakov não fala nada. Ele escuta aquela proposta de assimilação e ele não interpõe Hamor e diz, olha, Hamor, impossível isso acontecer. Eu tomar seus filhos como meus genros e suas filhas como minhas noras e a gente fazer essa troca aí, impossível. Por causa da minha história, é assim, assim, assim. Você sabe que eu não posso ser habitante nessa sua cidade. Eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu me atrasei um pouco e por isso aconteceu esse dolo. Eu tenho que refletir, dar continuidade à minha promessa e continuar o meu caminho. Eu não posso ficar aqui. Então, essa sua proposta é inviável. Quando seus filhos fossem falar, ele, silêncio. Tem um homem aqui negociando e vocês são crianças. Pode ser velho como for, mas um homem é um homem, menino é menino. Ele era para ter assumido o protagonismo e negociado nessa situação. Porém, Yaakov se mostrou um passageiro nessa história também. Tanto Hamor quanto Yaakov. Observe que quem responde não é mais Yaakov. Va Yaanu bnei Yaakov et Shechem ve et Hamor aviv. Be mirma va yadaberu Asher Time et Dinah Arrotam. E os filhos de Yaakov responderam a Shechem e a Hamor, seu pai, com dolo. Yaakov, ele está tão inerte que ele não percebe nem a intenção dos seus filhos. Ele não responde nada, ele não fala nada, pois ele havia desonrado Diná, a sua irmã. Então quem toma a negociação agora são os filhos de Yaakov, que se tornam protagonistas nessa negociação para o mal. Eles usam o mal. Mas que forma é essa de usar o mal? De usar dolo em sua negociação. Agir de uma forma perversa, com pensamentos inclinados para fazer o mal do seu próximo. Eles lhes disseram, não podemos permitir, porque seria uma desgraça dar a nossa irmã para alguém que não foi circuncidado. Onde está escrito isso? Que literalmente seria essa desgraça dar a alguém que não fosse circuncidado. Porque no texto lá para Abraão, diz que todos os membros do povo da descendente de Abraão deveriam ser circuncidados. Porém, isso aí seria algo que o novo integrante desse povo da promessa, faria de coração. Ele iria querer ficar naquele povo e eles fariam isso de uma forma individual, não por imposição. A pessoa aceitaria aquilo ali. Seria feita uma proposta e aceitaria. E quem era que deveria aceitar única e exclusivamente essa imposição? Shechem. Só Shechem. Nem Hamor precisaria fazer a circuncisão. Por quê? Quem se casaria, se Yaakov tivesse intervido, diz não, o erro foi ter feito de Diná e Shechem. A gente não precisa das suas esposas, suas filhas como nossas esposas, nem nossos filhos como seus maridos. Nem ao contrário, seus filhos como marido de nossas filhas. Não precisa disso aí não. Já aconteceu um erro, a gente vai multiplicar vezes 10 o nosso erro. Não. A besteira foi entre os dois. Tá certo. Vamos corrigir a situação dos dois? Mande Shechem, se ele quiser realmente. Ele não pediu, disse que qualquer coisa que pedisse fosse ele iria fazer. A gente pede uma coisa, que seu filho saia da cidade e nos acompanhe na nossa jornada. Que ele se torne um de nós. Se ele realmente ama a nossa filha, ele quer continuar com ela. Encerrou o assunto, acabou. Mas a proposta de Hamor, de todo mundo se
virar um povo só ali, né? Em tese, foi aceitada e acatada por Yaakov. Por quê? É um ditado certo, né? Quem cala, consente. Ele ficou calado, então ele consentiu com aquilo. Ele realmente aceitou ficar ali e que seus filhos se casassem com mulheres de Canaã e as suas filhas se casassem com homens da terra de Canaã. Destruindo totalmente as promessas e tudo aquilo que os seus antepassados lutaram tanto para preservar. Se tornando como Ismael, se tornando como Esaú, onde todos se semelhariam ao povo de Canaã. E Yeshua, certa vez, meus irmãos, disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. Livrar do mal é você não se assimilar em meio ao mundo que você vive. É você ser considerado um extraterrestre, um ET. Falei isso hoje pela manhã. Que as ações e as práticas do mundo nos vejam como uma luz. Ou seja, e quando chegue perto da gente, as pessoas se sintam incomodadas em falar certas coisas, em agir de certa forma, não se sentirem confortáveis em nos convidar para certas situações. Isso é ser uma luz. Porém, a proposta de Hamor foi aceita por Yaakov, mesmo que ele não tenha dito nada. Porque os seus filhos estão aceitando a proposta. Só que estão colocando uma imposição. Onde, na realidade, como eu disse, era para ser colocada essa imposição para uma pessoa só. Para Shechem, que cometeu o ato errado. Versículo 15. Apenas nessa condição consentiremos com o que você pede. Torne-se semelhante a nós mediante a circuncisão de todos os seus homens. Todos, eu disse todos mesmo, sem exceção. Não é mais uma negociação. Agora se tornou uma imposição. E existe um mandamento da Torá que pode ser imposto. Colocado de goela abaixo para alguém. Vocês já viram usar mandamentos da Torá como imposição? A gente já viu isso. Nos escritos nazarenos, acontecem essas imposições, inclusive em Atos capítulo 15, onde existe essa luta entre os discípulos de Yeshua e alguns perushim, alguns fariseus, que estavam impondo aos novos convertidos que vinham dos gentios a guardar toda a lei de Moshe e iniciando através da circuncisão. A gente estudou isso com mais profundidade na porção Shoftim, Juízes. Eu mesmo tive o prazer de fazer essa porção. Eu expliquei vários erros ali das interpretações dos escritos de Shaul e de Paulo. Se vocês quiserem mais profundidade sobre isso, assistam esses estudos. Eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para vocês aí. Então, não se podia ser imposto a circuncisão, como estava acontecendo nos escritos nazarenos ali, depois da morte e ressurreição de Yeshua. Estavam continuando com essa ideia de impor mandamento, inclusive essa da circuncisão. A circuncisão deveria ser um sinal, ou seja, olha, como era a negociação? Olha, Shechem, você já fez a coisa errada, mas eu vejo que minha irmã quer continuar com você e você quer fazer de tudo para remediar e reparar o erro. Já não tem mais como, mas dos males o menor. Se você quiser realmente, uma condição para ser membro do nosso povo é fazer a circuncisão. Se você quiser ir nos acompanhar, a gente vai sair daqui. A gente não vai ficar mais aqui. A gente vai embora, vai levar Diná e vamos embora. Porém, se você quiser nos acompanhar, você faça a sua circuncisão e venha conosco e você se casa com ela e a gente vai seguir. Não precisaria todos os homens da cidade fazer. Por quê? Eles estavam querendo todos os homens porque eles estavam com dolo. Eles usaram a Torá para o mal. Usaram um mandamento tão lindo, tão bonito eu costumo dizer que a circuncisão é a assinatura do contrato. Você leu todo o contrato e você vai fazer a assinatura do contrato. A assinatura é justamente a circuncisão. Por isso que Shaul diz que quando a gente faz a circuncisão, estamos obrigados a guardar toda a Torá. Por quê? É um mandamento que vai te conectar ao povo de Israel, porque você está assumindo, lendo todo o contrato e diz, não, dá para mim, então eu vou fazer. Assim como Abraão passou 24 anos andando nos caminhos do Eterno, sem a circuncisão, porém,
chegou no momento em que Abraão foi chamado pelo Eterno e ele tinha já o seu coração circuncidado e agora fez a circuncisão física. Tava aqui, eu acabei esquecendo de botar por parte, então vamos ler tudo aqui. Versículo 16. Então nós daremos a vocês nossas filhas, tomaremos suas filhas para nós, viveremos com vocês e nos tornaremos um só povo. Quem foi que disse isso? Foi Jacó? A gente viu que não. Quem está dizendo é os filhos de Jacó. Jacó não fala nada. Jacó está inerte, ele está oscilando nessa história, está dormindo, ele está sendo levado pela vontade dos seus filhos, assim como Hamor está sendo levado pela vontade de Shechem. Contudo, se não fizerem como nós dissemos a vocês, não se circuncidarem, levaremos nossa filha e iremos embora. Pronto. Era para ir com quem? Aqui embora, com Shechem. Era para eles terem feito isso o tempo todo. Porém, qual era a mensagem? Vamos supor que eles dissessem isso. Eles disseram isso. Qual era a mensagem de Hamor ou de Jacó? Não, vocês estão falando besteira aí. Porque todo mundo vai fazer isso. Por que a gente vai ficar aqui? Já que vocês vão embora, já que a gente vai embora, meus filhos, vamos embora e vamos levar Shechem. Ele faz a circuncisão dele e a gente leva ele. Algum dos dois era para ter tomado essa atitude. Hamor era para ter dito, não, por que eu vou fazer isso? Mas se vocês estão impondo, tudo bem. Vamos fazer escalonado? Tem uma cidade. Eu não posso ficar com essa circuncisão aí, fazer essa cirurgia, literalmente, em todos os homens de uma vez só. Eu vou fazer isso escalonadamente, né? Eu faço um grupo agora, espero um tempo. Quando eles se recuperarem, faço o outro. Espero um tempo, quando se recupera, faço o outro. Por que tudo de uma vez só? Eles não pensaram. Uma negociação dessa não se pode tomar decisões de uma hora para outra. Porque quem está tomando decisões são os filhos e não os pais. Não são os líderes do povo, e sim aqueles que são liderados. O que eles disseram pareceu justo a Hamor e a Shechem, o filho de Hamor. Agora, por que Hamor achou justo? Por causa do desespero do seu filho. Se ele viu que era algo que dava para fazer e para acabar logo com o sofrimento do seu filho, que nessa negociação disse, olha, o que você tomou à frente do pai, disse, olha, o que vocês pedirem eu faço. Peçam o dote que vocês quiserem, peçam tudo, mas o desespero nunca disse um não pro filho. E às vezes até o medo de barganhar ou negociar fizesse com que seu filho ficasse ainda mais desesperado e pudesse melar essa negociação aí e o seu filho pudesse até ficar com raiva, né, com birra com seu pai. Então, já que eles colocaram em posição e pareceu bem aos olhos de Shechem e Hamor, porque o de Hamor foi porque o seu filho foi atendido. Então, tudo era para satisfazer as vontades de Shechem. Versículo 19. Velo errar ha-naar le asot ha-davar ki hafetz biveit Yaakov vihu nechebat mikol beit aviv. E o jovem não demorou a fazer o que lhe foi pedido, apesar de ser o membro mais respeitado da família de seu pai, pois ele desejava muito a filha de Jacó. Então Shechem foi o primeiro, né, a tomar essa atitude. Ele não demorou muito a fazer isso e porque ele queria muito fazer justamente ter a filha de Jacó, ou seja, ele não media esforços para garantir os desejos dele, os desejos da sua carne. Ele não soube esperar. Agora veja a diferença, né? A diferença de Shechem para Jacó. Jacó passou 7 anos esperando, trabalhando para ter a sua esposa, né? 7 anos. Shechem não podia passar um dia.
As diferenças de alguém que saiu literalmente sem nada, recebeu alguns nãos da vida, está sendo perseguido, para alguém que só teve sim na sua vida, ou seja, ele não podia esperar perder tempo com nada, tudo tinha que ser feito na hora que ele quisesse. Então, às vezes, hoje, a maioria, eu digo a você, meus irmãos, a maioria das crianças estão sendo criadas assim. Seus pais criam meninos que não podem receber um não como resposta. Meninas também, viu? As meninas hoje em dia, para lavar um prato, é uma mão de obra. A mãe não reclama e fala mal, não varre uma casa, não ajuda a mãe em nada. Não ajuda o pai em nada. Os filhos não ajudam seus pais em nada. É o dia todinho jogando, é o dia todinho saindo para curtir, bebendo e farrando. E o pai que se deu os seus pulos. Menino, que eu digo assim, tem menino de 30 anos de idade, menino de 21 anos, de 23, de 24, de 30, de 40 anos de idade, morando com os pais, e os pais têm que satisfazer todos os desejos do filho. São meninos. Versículo 20. Hamor e Sherem, seu filho, chegaram à entrada da cidade e conversaram com os homens mais importantes. Sherem estava ali, né? Doido, e para cumprir o seu desejo, veja como é, viu? Um homem, né? Alguém cumprir o desejo, para cumprir o seu próprio desejo, ele é capaz de mover céus e terra. Alguém mimado desse jeito, tem um nível de mimo desse jeito, que todo mundo se rende às vontades desse homem. Ele tinha argumento, viu? Ele não era qualquer um, não. Porque toda a cidade, eles conseguiram convencer nesse intento. O povo é pacífico em relação a nós, portanto, deixe-nos viver na terra e realizar negócios nela. Pois, como vocês podem ver, a terra é grande e suficiente para eles. Tomemos suas filhas por mulheres e vamos dar-lhes as nossas filhas. Então, até aqui, seria uma proposta até interessante para os habitantes ali da cidade. Porque eles viam pessoas pacíficas, pessoas boas, com animais, queriam ter conhecimento, né? E se casar com as filhas de Jacó, mulheres recatadas, mulheres bonitas. Então, a proposta maravilhosa, né? Inclusive, o que ele vem dizer agora. No entanto, esse povo consentirá viver conosco e tornar-se um único povo sob esta condição: que todos os homens existentes entre nós sejam circuncidados, como eles mesmos são. Então, uma proposta agora, essa proposta já se tornou meia difícil de ingerir, né? Tocar logo aonde? Para um povo que não tinha conhecimento dessa instrução, não tinha profundidade para saber que isso envolve um pacto, uma aliança com o Eterno, de intimidade com Elohim de Abraham, Isaac e agora de Jacó. Eles nem conheciam esse Elohim direito, esse Deus. Era um Deus diferente para eles. Porém, eles usam uma argumentação que move o povo de Canaã e move hoje, até os dias de hoje, os seres humanos em quase sua totalidade. Kesef, dinheiro, prata. Eles colocam nessa negociação um tempero, um molho especial, um prato que não parecia ali tão sugestivo para se alimentar. Agora eles colocam a beleza, né? Apesar de indigesto, agora eles vão colocar um molhinho ali, um tempero especial que é o dinheiro. Olha o que eles dizem. Miknechem ve kine yanam vechol ve hemetam halo lenu hem ach neota leota lechem va yashvu itanu. Por acaso o gado, os bens e todos os animais deles não serão nossos? Consistamos apenas em fazer o que nos pedem e eles viverão conosco. Então,
Eles estão dizendo, olha, em troca de tantos bens que eles têm, eles são tão abençoados, tem tanta coisa, que tal a gente não fazer isso aí só por causa de uma besteira? Uma coisa tão simples. A gente vai se privar de algo por um tempo, porém, nós vamos ter acesso a todas essas riquezas. Algo que, que o povo de Canaã era cobiçoso nessa situação. Para o povo de Jacó, o povo de Israel nunca teve tanto a cobiça por essas coisas. Ainda no livro de Bereshit, agora no versículo 34 e 24, diz: todos os que saíam pelo portão da cidade ouviram as palavras de Hamor e Shechem, seu filho. Assim todos os homens foram circuncidados, todos os que saíam do portão da cidade. O ponto principal, meus irmãos, é o seguinte: poderia ser feito esse acordo nesses termos? Vamos supor que fosse dar certo tudo isso aí. Era necessário fazer a circuncisão de todos os homens ao mesmo tempo? Não. Se Ramô fosse um líder que não quisesse realmente só obedecer à vontade do seu filho, sem nenhuma imposição, sem nenhuma preocupação com os seus habitantes, com as pessoas daquela cidade, ele poderia ter tomado a precaução de que a cidade precisaria estar guarnecida o tempo todo. Ele poderia ter feito isso escalonado. Colocava ali, vamos supor, um grupo, as crianças e metade dos guardas da cidade para fazer. Eles iriam se recuperar, esperava mais um pouco, depois fariam os mais velhos e o restante dos soldados, porque assim a cidade o tempo todo estaria protegida, e essa intenção aí dos filhos de Jacó viria por água abaixo. Por água abaixo. Eles não iriam conseguir realizar esse ato, porque iriam ter pessoas ali dispostas a se defender desse ataque covarde que Shimon e Levi fizeram. Eles estavam tão extasiados, meus irmãos, que não planejaram corretamente. O que Shechem, menino mimado, queria tudo na hora, que seu pai realizasse imediatamente as suas vontades. Não fizeram um plano de primeiro realizar a circuncisão em alguns homens e, por exemplo, como eu citei aí o exemplo, e depois em outros. Então, o que é que vocês dizem dessa situação? Olha o que o texto diz no versículo 25. No terceiro dia após a circuncisão, quando eles iam e ainda sentiam dores, os dois filhos de Jacó, Shimon e Levi, irmãos de Diná, pegaram as espadas, desceram imprudentemente sobre a cidade e mataram todos os homens. Então o dolo deles é agora literalmente colocado em prática. Eles planejaram tudo isso, sabiam que Hamor e Shechem estavam com boas intenções. A gente viu que até usaram alguns argumentos que são para convencer o povo, literalmente, mas a intenção deles era realmente de se resolver aquela situação. Convenceram a cidade e eles viram aquela situação, praticando tudo aquilo, né, fazendo a circuncisão. Porém, eles agiram com dolo, eles usaram a palavra do Eterno para o mal. E hoje a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para não agirmos da mesma maneira. Usar as instruções do Eterno com dolo. Usar a palavra do Eterno para curar e não para ferir. O ato da circuncisão foi, ao vista daquelas nações que viviam ali, usado justamente para o mal. Então, como Jacó e seus filhos agora iriam poder ser uma luz para aquelas nações que estavam ali à volta, se no momento em que eles confiaram em Jacó e nos seus filhos, eles fizeram tudo isso
com esses habitantes que não tinham nada a ver com o ato de Shechem. Se eles quisessem se vingar, que já é proibido pela Torá, se vingar e guardar rancor no seu coração, eles deveriam ter se vingado de Shechem, só dele, e não de toda a cidade. Porque quem age assim, meus irmãos, são os ímpios. Porque o próprio Eterno, quando Abraham viu ali o Eterno se encaminhando através de seus mensageiros para Sodoma e Gomorra, o Eterno disse: você vai destruir o justo com o ímpio? E se houvessem justos ali no meio daquela cidade que foram mortos por estarem começando a ver ali em Jacó e nos seus filhos atos bons de justiça, querendo conhecer mais sobre a verdade do Eterno, sobre o Elohim que Jacó servia, e de repente foram mortos aí por seus filhos. Então, no caso deles aí, era para eles terem, se eles fossem se vingar, em tese só de Shechem. E tá aí a ação deles, né? Matando esses dois homens aí sem piedade nenhuma, os homens tudo passando por dificuldades, e eles indo para destruí-los, né? Mataram suas espadas aí empunhadas para o mal, né? Usando tudo isso para destruir aqueles que estavam tentando cumprir o acordo que eles mesmos haviam proposto. Você não vê esses homens em momento algum declinando do acordo ou querendo o mal, realizar mal contra Jacó ou seus filhos. E ainda no livro de Bereshit, Gênesis 34, versículo 26 diz: mataram Hamor e Shechem, seu filho, com espadas, tiraram Diná da casa de Shechem e foram embora. É aqui que eu digo que Diná, aparentemente, ela também nutria um bom sentimento com Shechem, porque em momento algum a gente vê Diná negando ou querendo que esse casamento não acontecesse. Como eu disse, provavelmente eles ali trocaram olhares, gostaram um de outro, porém eles não quiseram dar continuidade, eles quiseram, Shechem quis fazer de uma forma diferente do seu, como é que eu posso dizer? Do costume, né? Do povo de Jacó. No versículo 27 diz: então os filhos de Jacó vieram ao corpo que havia morto e saquearam a cidade em represália pela desonra de sua irmã. Então eles foram aos corpos, né, daqueles mortos, daqueles homens, e saquearam tudo aquilo. Ainda levaram como espólio, como se fosse uma guerra, que eles houvessem ganho, né? E saquearam a cidade. Então veja o dolo realmente sendo agora passando dos limites, né? Porque eles não só se vingaram, mas também saquearam toda a cidade. Talvez no coração deles, eles aumentaram ainda sua cobiça, o seu desejo para realizar essa ação. Eles levaram os rebanhos, o gado, o jumento e tudo mais que estivesse na cidade, quer no campo. Assenhoraram-se de tudo que possuíam e levaram o prisioneiro seus filhos, mulheres, e eles pilharam o que havia nas casas. Só um instantezinho, meus irmãos. Só um minutinho, viu? Pronto, voltei, meus irmãos. Vamos voltar aqui ao texto, né? Capítulo 34, versículo 29 diz: assenhoraram-se de tudo que possuíam, levaram como prisioneiros seus filhos e mulheres, e eles pilharam o que havia nas casas. Então eles agiram literalmente como um exército, né, que conquistou tudo aquilo e destruiu tudo o que existia naquelas cidades. Então, que ação realmente feroz, né? Uma ação realmente destrutiva desses homens que pilharam essas cidades, levaram as mulheres e as crianças cativas, não perdoaram todos os homens por um ato de uma pessoa, por um ato de um homem. E que esse homem estava disposto a fazer tudo para reparar, né?
disposto a qualquer situação para reparar o seu erro. Agora, não lhe foi proposto as coisas certas. Então, por erro de quem? Mais uma vez de Yaakov. Yaakov está errado em, como patriarca, parar ali naquela cidade e se deter e não cumprir a sua promessa. Yaakov, por que ele faz isso? Ele já não tem medo da morte mais. Seu irmão, o caso que tirava o seu sono, já não o perseguia. Então ele não precisaria mais ir para o local onde a morte não chega, que é o Monte Moriá. Segundo a tradição, era o local onde a morte não chegava. Então ele não temia mais a morte, por isso ele não precisava dar continuidade à sua estadia, à sua caminhada. E ele construiu um altar ali em Sherem para o Eterno. Algo que não foi combinado com o Eterno. No entanto, Yaakov disse a Shimon e a Levi. Agora Yaakov fala. Depois de tudo isso, Yaakov só falou no início lá com medo da reação dos seus filhos. Esperou os seus filhos chegar e até então, todo esse momento, Yaakov está morto por essa conversa. Ele está calado, ele não toma atitude nenhuma, ele não sabe de nada, ele está à deriva nesse barco. Assim como Hamor estava à deriva às vontades de Sherem, Yaakov também está à deriva nesse barco. Vocês causaram-me um grande problema ao me tornarem mal afamado na opinião dos habitantes locais, o Kenani, o Pirizi, pelo fato de eu não contar com muitas pessoas. Eles se unirão contra mim e me atacarão, e eu serei destruído, eu e minha casa. Agora, novamente, Yaakov está com medo da morte. E o que é que ele precisa? Ir para onde? O local onde a morte não chega. Novamente, Yaakov, ele está com medo de ser morto. Por isso, o Eterno vai falar com ele. O Eterno vai lembrar da promessa dele, dizendo que Yaakov, enquanto você estiver nessa jornada, a todo momento é necessário buscar ao Eterno e seu caminho. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É isso que o nosso mestre ensina. Buscar primeiramente o Eterno. E como é que se busca o Eterno? A primeira coisa que nós devemos fazer, cumprir a nossa palavra. Como a gente viu hoje pela manhã, toda palavra que saiu como um voto diante do Eterno, foi pronunciada por nossa boca, ela deve ser cumprida irrestritamente e ser depressa. Yaakov fez isso depressa? Não. Ele habitou nessa cidade por vários anos, sem se importar mais em ir para esse local onde a morte não chega, porque ele já não era mais perseguido. Mas agora a perseguição volta para a vida de Yaakov por causa da sua inércia. Por ele estar dormindo quando ele deveria estar acordado. No capítulo agora 35, versículo 1, o Eterno volta a falar com Yaakov. O Eterno volta a conversar com Yaakov, depois de todos esses anos. Desde a saída de Yaakov de Harã. Yaakov pausa no seu caminho, para no seu caminho. E agora o Eterno volta a falar com Yaakov, lembrando a ele que essa pausa não era programada. Essa pausa que ele fez não estava no script da sua vida, né? Não estava no roteiro, né? Essa parada na Techuvá não fazia parte dos planos do Eterno para Yaakov. Ele deveria literalmente dar continuidade à sua trajetória sem ter feito essa pausa. E olha o que o texto diz: Vayomer Elohim El Yaakov. E falou o Eterno para Yaakov: se levante, Yaakov. Você está deitado, está dormindo. Se levante. Ele Beit El. Suba, vá para Beit El. Vaishev Sham, vá Asher Sham, Mizbeach Leel Ha-Niree Eleha Bi Verhara Bi Verhaha Mipnei Esav Ahiha. Elohim disse a Yaakov: levante-se, ou seja,
literalmente desperte, né? Suba para Beit-El e viva ali e faça um altar para Elohim que apareceu a você quando fugia de Esaú e seu irmão. Olha o Eterno falando exatamente conforme os termos das palavras do próprio Jacó, que quando ele voltasse à terra de Canaã, a primeira coisa que ele faria era voltar para Beit-El, aquele local onde ele foi para quando ele fugia do seu irmão. Agora que você está novamente com medo da morte, Jacó, vá para aquele local que você me prometeu. Está esquecido? Pois eu não esqueci não. Eu me lembro. Você agora novamente está com medo da morte. Vá para o local onde a morte não chega. Então essa parada na Techuvá, meus irmãos, que todos nós estamos propícios a fazer. Nesse meio tempo, pode acontecer alguma tragédia. Algo que nós não esperamos. Por isso é importante que nós, antes dessa tragédia acontecer, nós possamos dar continuidade ao chamado que o Eterno tem para nós. E caso aconteça algo ruim, não está tudo perdido. Você ainda tem tempo de recuperar a sua caminhada, assim como o Eterno propôs para Jacó que ele continuasse. No versículo 2 diz: Então Jacó disse à sua casa e a todos os outros. Agora Jacó se recobra, ele se levanta, ele novamente se torna o líder que seus filhos precisavam. Aquele homem que toma decisões, que em meio a essas situações os seus filhos não vão mais governar suas ações. Ele é que vai passar a governar os seus filhos. E a todos os outros que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês, purifiquem-se e vistam outras roupas. Jacó ainda ordena que esses deuses, né? Ele estava tão inerte, Jacó estava morto literalmente para essas obras do mal, né? Que estavam já contaminando toda a sua casa, que provavelmente ele já sabia que os seus filhos já estavam se contaminando ali com os deuses de Shechem, bem como os deuses que Raquel havia trazido do seu sogro. E ele estava fazendo vista grossa. Literalmente ele estava fazendo vista grossa. Tanto que ele já, nesse momento, ele manda eles se livrarem desses deuses aí. Então, quantas vezes a gente começa, por estar parado na nossa caminhada, a começar a relevar certos erros, certas ações daqueles que estão à nossa volta. Nós não falamos mais porque nós já estamos nos acostumando com a forma errada de se viver. Estamos a um passo da assimilação total. Jacó agora já começa a mudar. Ele não aceita mais aquilo, ele se levanta, ele diz: não aceito mais isso. Eu estava sendo amarrado, mas agora eu me livrei dessas amarras. Da assimilação. Eles nem sabiam que já estavam tão assimilados com essa cultura que já habitavam com deuses estrangeiros entre eles. Assim somos nós, meus irmãos. Quando nós paramos, essas paradas não obrigatórias de nossa techuvá, a gente às vezes nem percebe. Estamos a um passo de sermos assimilados totalmente, que seria o caso de Jacó e seus filhos. Porém, eles já estavam assimilando as suas culturas, suas práticas, sem nem se aperceberem. Jacó rasga com tudo isso e se despede dessa prática, né? Nós vamos nos mudar e subir a Beit-El. Ali construirei um altar a Elohim, não mais esse altar de Shechem, que não tinha nada a ver com a história, que me respondeu quando eu estava muito angustiado e permaneceu comigo aonde foi. Às vezes essas situações que acontecem na nossa vida são um chamado do Eterno para que nós possamos voltar ao caminho. Muita gente leva esses barrancos, esses atropelos da vida de uma forma a se irritar e se frustrar com o Eterno. Mas Jacó não. Ele observou que isso foi justamente um sacode para ele se acordar e se levantar. E toda essa tragédia poderia ter sido evitada se ele tivesse cumprido aquilo que era o propósito que o Eterno havia dado para ele. No versículo 4 diz: eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que estavam usando.
Yaakov enterrou-os sobre os pistaches próximo a Shechem. Então, eles já estavam se colocando ali ornamentos, usando os deuses estrangeiros, tudo aquilo que fazia parte da rotina do povo de Shechem. Só faltava um passo a mais, que era justamente casar-se com os filhos e filhas daquele povo. Mas a cultura deles já estava chegando ao ponto que Diná não tinha nada que estar fazendo ali de ir ver o que as filhas da terra faziam, ou seja, estava procurando novos brincos, né, para serem colocados, né? Ou até buscando os primeiros brincos, né, seus primeiros colares, que era um costume daquelas mulheres ali. Porém, os povos de Israel já estava usando, só que não estava era Diná. No versículo 5, 6 e 7 diz o seguinte: enquanto eles viajavam, um terror da parte de Elohim caiu sobre as cidades ao redor. Olha, o terror, viu? Aí até a sonoplastia tem agora, viu? Caiu sobre as cidades ao redor para que nenhum deles perseguisse os filhos de Jacó. Porque eles estavam em direção aonde a morte não chega. Eles estavam voltando no caminho. Se eles ficassem parados ali, se não escutassem a voz do Eterno, o que é que aconteceria com eles? Esse terror não viria. O Eterno está acompanhando na caminhada de Jacó, mas nas suas paradas não. Jacó e todas as pessoas que estavam com ele, né, chegaram à luz, isto é, Beit El, na terra de Canaã, e construiu um altar e chamou de Beit El, porque ali Elohim lhe foi revelado quando fugia de seu irmão. Já pulando aí do versículo 7 para o 27, por fim, Jacó termina sua jornada, que era aquilo que ele havia prometido ao Eterno desde quando ele saiu, perseguido por seu irmão. Depois de todos esses anos, Jacó agora vai até o encontro do seu pai. Jacó chegou à casa de Isaac, seu pai, em Mamre, perto de Kiriat Arba, também conhecido como Hebron, onde Abraham e Isaac viveram novamente como estrangeiros. Depois de toda essa viagem, Jacó quase, se não fosse o dolo, né, o mal, e veio literalmente para o bem, que impediu Jacó de deixar de ser estrangeiro e habitar naquela terra, na terra de Shechem, como um filho da terra, mais um, ser assimilado. Antes das promessas do Eterno, que limparia toda essa região, e ali habitarão, sim, o povo nativo será o povo de Israel. Israel será o povo e será o dono dessa terra quando o Eterno assim der a eles essa vitória. É assim que nós esperamos. Essa é a nossa fé, a nossa confiança. Por fim, Jacó consegue chegar ao seu destino. Isaac viveu até os 180 anos de idade. Então ele deu o último suspiro, morreu e foi reunido ao seu povo, um homem idoso. Ele viveu muitos anos e seus filhos Esav e Jacó o sepultaram. Então, meus irmãos, essa foi a nossa porção. Espero que vocês tenham se agradado aí do estudo, aprendido alguma coisa. E que tudo no que nós estamos estudando aqui, estudamos ontem, hoje pela manhã e agora à tarde, seja produtivo para vocês e que vocês coloquem em prática através da sua ação cotidiana. Tirem a Torá do papel e coloquem ela, a Torá aqui, ó. Coloquem ela em prática. Que sua parada, se você está nesse momento numa parada, volte, meus irmãos, volte a andar. Se livrem dessas coisas que estão te aprisionando, estão te colocando, sendo assimilado entre essa nação. Assim como eu estava, quase sendo assimilado, e o Eterno me chamou. Mandou eu continuar minha jornada, minha caminhada, e aqui estou hoje com vocês falando. E tudo que vocês façam sejam para a honra e glória do Eterno. Bendito seja o seu nome para sempre. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês e que vocês possam ser abençoados nessa semana que se inicia aí. Tudo que vocês façam prospere, dê certo. E cada coisa que vocês toquem seja abençoada pelo Eterno. Vamos agora para Birkat Kohanim com o meu amigo, meu irmão Yosef Torres, o Garganta de Aço.
Aye Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Ivarecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha ve'yaseh leha shalom ve'yaseh leha shalom Baruch Hashem Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o escolhido, o ungido do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Até a próxima, se o Eterno assim permitir. la la